1 Coríntios 7, de 10 a 16. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Vamos orar? Amado Senhor e Salvador, bendito, exaltado seja o teu nome. Somos gratos a Deus porque, como cantamos agora e durante todo o culto, o Senhor é um Deus fiel, um Deus que desde a eternidade decretou tudo o que ocorre, tudo o que ocorrerá, para a glória do teu santo nome. E em teus decretos o Senhor decidiu amar um povo caído, decidiu enviar teu Filho para redimir este povo. E hoje nos encontramos, Pai, dentre estes, igreja amada pelo Senhor, que está sendo santificada, adornada pelo noivo, até o dia final, em que seremos apresentados diante do Senhor sem mácula e nem ruga. Louvamos o teu nome, porque tudo isso é fruto de graça e misericórdia para conosco. Que nesse momento, ó Deus, em que a tua palavra será pregada, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos a Escritura, mais uma porção da Escritura, e que o Senhor nos dê condições de praticar o que temos ouvido, aprendido, a fim de não sermos somente ouvintes, mas praticantes operosos do Evangelho, para a tua glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma reportagem de março de 2024 apontou que os brasileiros têm divorciado cada vez mais e cada vez mais rápido. Citando alguns dados do Registro Civil de 2022, o Brasil teve 970 mil casamentos e teve 420 mil divórcios, ou seja, praticamente um divórcio para cada 2 casamentos. Isso mostra de forma muito clara, de forma muito categórica, como a instituição do casamento está banalizada. Não são poucos os que começam a sua vida conjugal com o pensamento de que, se não der certo, a gente separa. Vamos fazer um teste. Se nada der certo, cada um vai para o seu lado, cada um vai viver a sua vida. E as razões apresentadas para o divórcio, elas são as mais banais. Mas isso não é novidade. Não pense que isso é algo recente, é algo dos nossos dias. Nós sabemos que a queda trouxe problemas nos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que sofreu com a queda foi o relacionamento conjugal. Só havia Adão e a sua mulher no Jardim do Éden. E após o pecado houve discussão ali, problemas, acusações. No seu ministério, Jesus teve de responder aos fariseus que interpelaram a ele com uma pergunta
E a pergunta era: Senhor, é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? E a pergunta dos fariseus tinha razões, porque na lei dizia que se o homem encontrasse na mulher alguma coisa indecente, ele poderia então repudiar a sua esposa. O problema foi a interpretação que se deu para esta questão de encontrar na esposa algo indecente. Por exemplo, eles repudiavam a esposa se ela servisse a comida ligeiramente queimada. Isso era uma coisa indecente. Eles repudiavam a esposa se ela falasse num tom alto que os vizinhos pudessem ouvir. Era uma coisa indecente. Tal era a banalização que eles agora chegam diante de Jesus com essa questão, porque havia também uma interpretação mais restrita acerca do que a lei dizia. O próprio Paulo está lidando aqui na Epístola aos Coríntios também com as questões do casamento. Na semana passada você viu que Paulo demonstrou que o casamento é o meio que Deus deu para que se evite a impureza e se sirva ao cônjuge. O casamento tem essas duas finalidades. Mais do que entrar num casamento para ser feliz, Paulo nos mostra que o casamento é um local de serviço, de glorificar a Deus e de servir ao cônjuge, além de proteger ambos da imoralidade. Imoralidade essa que era muito grande na cidade de Corinto. Lá em Corinto, a situação do divórcio também não era diferente. Em Corinto, o divórcio era comum, mas havia uma diferença entre a sociedade judaica e a sociedade greco-romana. Porque enquanto na sociedade judaica, o divórcio ou o repúdio partia do homem, sempre do homem, na comunidade greco-romana e ali em Corinto, ambos, tanto o homem quanto a mulher, poderiam iniciar o divórcio. E é neste contexto que nasce a igreja de Corinto, com toda esta cosmovisão equivocada, errada, que não parte das Escrituras. E agora este pessoal está convertendo, e junto com a conversão, vem várias perguntas, vários questionamentos, que são feitos ao apóstolo Paulo. E quando você olha para este texto, ao que tudo indica, algumas mulheres convertidas, talvez mulheres de posição, estavam questionando o apóstolo se elas poderiam se separar dos seus maridos. Isso poderia ser por conta da questão da impureza. Lembra que eu falei já do dualismo? Eles entendiam que aquilo que é físico é mal e aquilo que é espiritual é bom. Então, como a relação íntima tem a ver com o físico, isso é ruim. Para eu buscar Deus, eu preciso me abster disso. Talvez essa fosse uma das razões. E a própria impureza, pessoas que não se continham e que viviam de forma dissoluta. Nestes versos que eu li, Paulo vai tratar do pacto do casamento. E a partir destes versículos, você terá duas verdades relacionadas por Paulo acerca do pacto do casamento. Primeiro, Paulo vai mostrar que o pacto do casamento, por regra, é perene. Por regra, o pacto do casamento não acaba. Veja como Paulo vai fazer isso aqui. O questionamento é: pode ou não pode haver separação? Então a primeira coisa que Paulo faz aqui é evocar o ensino do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso de número 10. Ele começa dizendo assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. E eu digo que possivelmente era um questionamento das mulheres, porque é isso que Paulo começa a tratar, é a elas que Paulo começa se dirigindo. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ao evocar o ensino de Cristo, fica claro aqui nestes dois versículos, tanto no 10 quanto no 11,
que Paulo está lidando com o divórcio em casos em que ambos os cônjuges são crentes, ambos são membros da igreja. Dê uma olhada no verso 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Por que eu estou dizendo que ele está tratando de uma situação em que ambos são crentes? Eu quero que você volte lá em Mateus capítulo 19, e você verá o texto que Paulo está aqui usando, ou o ensino que Paulo está usando para afirmar aquilo que ele está dizendo aos coríntios. No capítulo 19, os fariseus, eles experimentam Jesus, diz o verso 3, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E então Jesus vai explicar acerca de como foi que Deus estabeleceu o casamento, e eu quero que você repare o verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Dê uma olhada lá em Marcos, capítulo de número 10. É o texto paralelo, é basicamente a mesma coisa que será dita, mas você vai reparar uma leve diferença no relato de Marcos. Marcos capítulo 10, dê uma olhada nos versos 11 e 12. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Mas veja o verso 12: e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. No texto de Mateus, Jesus fala somente do homem repudiando. Mateus é o evangelho escrito para os judeus, para aqueles que dentro da comunidade judaica estão acostumados exatamente com aquilo que a lei determinava. É o homem que começa o processo de divórcio. Entretanto, quando Marcos escreve o seu evangelho, ele escreve para um público gentio. E dentro da comunidade gentílica, o divórcio ele era iniciado por ambas as partes, tanto pelo homem quanto pela mulher, como está acontecendo lá em Corinto. É por isso que Marcos, além de falar do homem que repudia sua mulher, está dizendo aqui da mulher que repudia o seu marido. A diferença é exatamente o público para quem eles estão escrevendo. E quando Paulo então pega esse ensino, quando ele diz: estas coisas diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que ensinou sobre isso, Paulo inverte aqui a ordem. Ele não fala primeiro dos homens, ele fala primeiro das mulheres, porque provavelmente a dúvida surgiu entre elas. Foram as mulheres que questionaram a Paulo, e então ele diz: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E então no finalzinho ele diz: e que o marido não se aparte da sua mulher. Paulo está invertendo aquilo que foi dito lá por Marcos, por conta de quem está perguntando. Então, exceto por causa de relações ilícitas, ou seja, exceto por conta de adultério, quem se separa e casa com outra ou com outro, comete adultério, pois sem justificativa para o divórcio, quem casa está adulterando. Esse foi o ensino de Jesus, muito simples e muito claro. É o ensino que Paulo está replicando aqui. Não é para separar, entretanto, se acontecer isso, que não se case. Diante de Deus, meus irmãos, o casamento desfeito sem uma razão bíblica continua válido. E qual é a razão bíblica apresentada por Paulo aqui? Adultério. Não é adultério? A pergunta aqui não é: eu posso separar de alguém que me traiu? A pergunta aqui é: eu posso me separar?
semelhante à dos fariseus. Eu posso me separar por qualquer motivo? Regra geral, não. Exceto por conta de relações sexuais ilícitas, quem se separa e casa de novo está cometendo adultério. Entretanto, Paulo sabe que no mundo caído, no mundo real, onde o homem peca, nem sempre aquilo que Deus ordenou será colocado em prática. Mesmo Deus dizendo que odeia o repúdio, mesmo Deus dizendo que não é para separar, muitas vezes irá ocorrer a separação. Daí a ordenança do verso 11: se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E talvez isso deixe algumas pessoas aí com a pulga atrás da orelha. Que negócio é esse? Não faz muito sentido isso. A pessoa então se separa. Paulo já falou lá que não é todo mundo que tem o dom de celibato. Paulo já falou que é melhor casar do que viver abrasado. Paulo já disse que mesmo em meio à perseguição, o ideal na perseguição seria, é melhor não ter família na perseguição, mas por causa da impureza, cada um tem a sua esposa e cada uma tenha o seu marido. É melhor casar do que queimar. Por que Paulo está falando isso então a essas mulheres? Por que Paulo está dizendo que se ela vier a se separar, é para ela ficar solteira, é para não se casar de novo, ou é para ela voltar para o seu marido? É porque diante de Deus o laço do matrimônio ainda está valendo. Mas de onde Paulo está tirando isso? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 24, e dê uma olhada no que será dito aqui. Lembre-se que por muito tempo Deus tolerou o pecado de um homem ter mais de uma mulher. E o problema desse primeiro pecado, do homem ter mais de uma esposa, é que poderia acontecer muitos problemas. Ele vai tratar disso em Êxodo, eu vou mencionar já já, e agora em Deuteronômio, ele está tratando do caso diretamente do repúdio. Deuteronômio capítulo 24, veja o que diz o texto: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, que o fariseu transformou em comida queimada, certo? Coisa indecente, queimou a comida, coisa indecente, está escutando música de má qualidade, tudo virou coisa indecente. É o nosso famoso, sabe o que hoje? Incompatibilidade de gênios. É isso vem de antigamente. Então veja, se ele lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O casamento foi feito para ser perpétuo. O pecado, ele quebra as relações, e o caso colocado aqui é muito simples. O marido despediu a sua esposa, deu carta de divórcio, ela casou com outra, outra ou deu carta de divórcio ou morreu. Esse primeiro marido não pode mais casar novamente com essa primeira, porque isso é confusão. É isso que Paulo está tentando evitar. Lembre que aqui você está tratando com uma comunidade pactual que é chamada para viver em santidade. Paulo está tratando com a igreja que precisa viver em santidade. Então, quando ele diz, olha, o Senhor Jesus diz que o casamento precisa ser mantido, mas se alguém vier se separar, não se case, ou retorne para o seu marido. A ordem para permanecer sem casar é visando o arrependimento
daquele que despojou a mulher. Porque se o marido se divorcia da sua esposa e ela logo arruma um outro casamento, ele fala: fiz besteira. Acabou. Não há mais chance de retomar o casamento. Então, na expectativa de um crente se arrepender, e é por isso que eu estou falando que Paulo está lidando com crentes. Ele está falando de um casamento dentro da comunidade da aliança. Um novo relacionamento tiraria esta possibilidade. Um teólogo chamado Kistemarker, citando um outro teólogo chamado William Luke, diz assim: o termo reconciliação nunca é usado a respeito de uma parte inocente. Nunca se diz que Deus se reconciliou conosco, mas somente que nós nos reconciliamos com Deus. E ele usa isso para provar um ponto simples. Quando Paulo diz, olha, que a mulher não se separe, mas se ela se separar, que ela se reconcilie com o seu marido. Quando ele fala do termo reconciliação sendo usado somente em relação à parte que pecou, quem iniciou o divórcio aqui estava pecando. E ele precisa agora tentar voltar. Ele precisa tentar se arrepender, restabelecer o casamento. Ele precisa se arrepender do seu pecado. Paulo não entra nos detalhes aqui sobre o mandamento de Jesus, mas está clara a exceção colocada pelo Senhor Jesus Cristo. O adultério é a exceção que valida o divórcio. E por que isso era assim? Lembre que no Antigo Testamento, o adúltero era morto, era apedrejado. Logo, a pessoa estaria livre para casar. Está viúva. Mas agora você não tem mais apedrejamento. Você não tem mais pena capital para o adúltero. Apesar de você não ter a pena capital para o adúltero, o princípio permanece. O adúltero deveria estar morto, porque cometeu pecado diante do Senhor. Então, a parte inocente pode se casar como se ele estivesse morto. Sabe onde você vai encontrar isso? Lá na Confissão de Fé de Westminster. E tem um monte de gente que questiona isso, dizendo, os puritanos inventaram moda. Como é que você vai casar com outra pessoa como se o outro tivesse morto? O outro não morreu, está vivo? Não morreu porque a pena capital não está sendo mais aplicada para o adúltero. Se tivesse, era para estar morto. E a outra parte, livre para casar. É por isso que a parte inocente pode casar novamente. Mas nesse caso, essa é a primeira exceção colocada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Mas em regra geral, casamento, meus irmãos, é algo perene. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi isso que Jesus disse aos fariseus. E esta é uma mensagem urgente para os nossos dias. Porque o que a pesquisa que eu citei aqui aponta de modo geral, pode ser vista dentro das igrejas. Nunca se viu tantos cristãos se divorciando por razões banais. Há até mesmo pastores que já estão no segundo, terceiro casamentos. Eu conheço um caso de um que já está no sexto ou sétimo casamento. Pastor. Isso é para fazer com que corremos de vergonha. E diante disso, você precisa lutar para preservar o seu casamento. E para isso, meus irmãos, a primeira coisa a ser lembrada é que o casamento representa a união de Cristo com a sua igreja. Nós lemos os textos aqui na liturgia. Deus é um marido traído, que não repudiou a sua esposa. Você já imaginou se Deus fizesse isso conosco, quando cometêssemos pecados contra Ele? E se você for para o Novo Testamento, Tiago usa essa mesma palavra para se dirigir a uma igreja que estava pecando contra Deus, quando ele escreve o capítulo 4 da sua epístola. Tiago diz, adúlteros,
Ou na nossa tradução, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui um inimigo de Deus. A palavra que Tiago usa, adúlteros, para uma igreja que estava o tempo todo quebrando a aliança contra Deus. Deus traz de volta a sua esposa. Não banalize o casamento. Paulo já afirmou aqui no contexto que o casamento é um meio de servir ao outro. Portanto, se por qualquer razão o casal já fala em divórcio, significa que cada um está pensando apenas em si mesmo e nos seus próprios desejos, nos seus próprios anseios. Há aqueles que, para forçar o outro a fazer o que eles querem, ameaçam com o divórcio. Eu vou divorciar, hein? Como se isso fosse uma coisa qualquer. Deus, nós lemos aqui, abomina, odeia o repúdio. Como é que está saindo dos lábios dos crentes de forma tão fácil assim aquilo que Deus abomina? Mas há muitos que em qualquer briguinha diz: olha, eu vou me divorciar. Faça um acordo aí na sua casa. Faça um acordo com seu cônjuge. Por maior que seja a briga, nunca fale em divórcio durante crises e discussões. Por questões não bíblicas, ok? Não estou tratando da exceção, que é o adultério. Mas não use essa palavra para qualquer coisa. Brigou, vou divorciar. Olha, vou sair de casa. Não faça isso, porque isso vira ameaça. Nós precisamos, irmãos, levar a sério aquilo que a palavra de Deus trata com seriedade. Marido e mulher, como regra geral, não têm o direito de anular os votos que eles fizeram. Nem o marido, nem a esposa tem o poder de tornar o casamento inválido. É o que diz Kistemaker. O casamento, ele existe para que Deus seja glorificado, para que o outro seja servido. Contudo, muitos cristãos, têm comprado a ideia deste mundo de que o casamento só presta enquanto ele é vantajoso para mim. O casamento só presta enquanto estiver fazendo você feliz. E nesses meus anos aí de pastorado, lá se vão 22 anos, eu já ouvi muita coisa triste vindo da boca de crente. Mas uma das mais tristes que eu já ouvi foi de um crente que casou algumas vezes. E eu fui questionar a última vez que ele estava se separando. E uma pessoa aparentemente madura na fé, que conhecia a doutrina, que conhecia a Bíblia, e que olhou para mim e disse o seguinte: pastor, eu me divorciei, e eu vou me divorciar quantas vezes forem necessárias para eu ser feliz. Me deu pena. Ele vai divorciar a vida inteira. Ele não vai parar de divorciar, porque essa alegria idólatra procurada no casamento é pecaminosa. A alegria verdadeira é encontrada em Cristo. E alegre em Cristo, você se une a outro pecador. Dois pecadores que vão caminhar juntos uma vida inteira, servindo um ao outro e santificando um ao outro para que Deus seja glorificado. E se você entra no casamento procurando alegria, você vai ter frustrações. A expectativa está errada. Para os crentes, a ordenança é muito direta: que a mulher não se separe do seu marido, que o marido não se aparte da sua mulher. Regra geral, o casamento diante de Deus é perene. Mas Paulo continua tratando o assunto. Se a regra geral é que o casamento é perene, por exceção, o pacto do casamento pode ser desfeito.
por exceção. A primeira exceção eu já mencionei. Jesus ensinou sobre isso. Todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, ou exceto por adultério, comete pecado. Então essa é a primeira exceção para que se desfaça o pacto do casamento. Quebra do mandamento do Senhor. Lembre que ainda que haja esta concessão, e é por isso que eu estou tratando aqui como exceção, ela é uma concessão. Quem sofreu um adultério não é obrigado a se divorciar. O ideal bíblico é que, se houver arrependimento, o ideal bíblico é que haja reconciliação. E antes que você se coce aí e fale, não pastor, não dá, os discípulos já falaram sobre isso com Jesus. Por que que Moisés então mandou dar a carta? Por conta da dureza do coração. Nós um dia seremos como Cristo, perfeitos. Nós ainda não somos. E muitas vezes será difícil lidar com a questão da traição. Mas eu continuo a dizer, se há arrependimento, o ideal bíblico é o perdão. Mas pode haver o divórcio. Paulo continua, dê uma olhada no verso 12, na primeira parte. Aos mais digo eu, não o Senhor. E aqui você tem duas questões muito importantes a ser consideradas. Porque essa passagem, meus irmãos, ela é usada de forma errônea. Tanto para tentar colocar Jesus em conflito com Paulo, dizendo, olha, aqui é Paulo que está falando, então não precisa obedecer. A gente obedece ao que Jesus disse. E Paulo já deixou muito claro aqui, estas coisas disse o Senhor, não eu. Mas agora ele está dando só um conselho. Estas coisas digo eu, não o Senhor. Essa é a primeira distorção do texto. A segunda distorção é que eles tentam usar esse texto para tentar dizer que Deus não é contra o julgo desigual. Ou seja, o casamento de um crente com um não crente. E antes de eu avançar, eu quero só ponderar essas duas coisas. Primeiro, quando Paulo diz assim, estas coisas digo eu, ele não está querendo dizer aqui que não fala de forma inspirada ou de forma autoritativa. Paulo vai dizer, e eu tenho o Espírito Santo. Paulo sabe que ele é um apóstolo e que ele está sendo usado por Deus para lançar os fundamentos da igreja. Quando ele fala estas coisas, digo eu, não o Senhor, é muito simples de se entender. Quando ele disse isso, ele estava primeiro repetindo o que Jesus disse, olha, estas coisas disse o Senhor, repetiu o ensino que Jesus deu dentro da comunidade pactual, certo? Jesus falou aos seus, aos judeus. Logo, Jesus não tratou de casamento de crente com não crente. Jesus tratou de casamento entre dois crentes. Mas agora Paulo está escrevendo aos coríntios. O evangelho está tomando o mundo. E ele chega numa cidade onde há casais que eram incrédulos. Um dos dois se converteu. E agora se tornou um casamento em julgo desigual. E Paulo então vai dizer, agora eu vou falar de algo que Jesus não tratou. Estas coisas, digo eu, não o Senhor. Mas a autoridade é a mesma. As palavras de Jesus não são mais importantes que as de Paulo. E talvez alguém diga, credo pastor, o que é isso? Estou falando das que estão registradas aqui. E aqueles que tentam dizer que as palavras de Jesus são mais importantes que as de Paulo e ficam comprando Bíblia de letra vermelha para dizer aqui, ó, aqui é Jesus, ó. Meu argumento é maior, como se fosse aquele joguinho de carta, você tem uma carta maior, essa aqui é Jesus. Besteira. Até porque, me diga quantos livros da Escritura Jesus escreveu. Não existe um evangelho segundo Jesus. Existe o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, se alguém quiser fazer uma escolha, não é entre Jesus e Paulo, é entre Mateus e Paulo. Por que alguém está disposto a acreditar no que Mateus disse que Jesus falou e não está disposto a acreditar no que Paulo disse que Jesus falou? Porque Paulo disse que recebeu o seu evangelho do próprio Jesus Cristo. Dá uma olhada em Gálatas, abra aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, no verso 11, Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Se Mateus foi testemunha ocular, se João foi testemunha ocular, Paulo teve uma revelação do próprio Cristo. Não há contradição. Ambos os ensinos são autoritativos. Desfeito esse primeiro problema, o segundo é exatamente acerca do casamento misto. Deus aprova o casamento misto, está aqui. Veja, apesar de falar do casamento misto, um crente e um incrédulo, a questão é, o evangelho chegou na cidade, ambos eram incrédulos. Não era um casamento em julgo desigual, era um casamento de incrédulos, mas o marido abraçou a fé, a mulher não. Ou a mulher abraçou a fé, o marido não. E aquilo que era um casamento de incrédulos, agora se transformou em um casamento de um crente com o não crente. E diante disso, o possível questionamento era: meu cônjuge não se converteu, eu posso me divorciar dele para eu ser mais santo? Como é que eu vou ser mais santo andando com o incrédulo? E essa é a segunda exceção que Paulo então irá tratar. Ele que já tratou do relacionamento de dois crentes, agora passa a tratar dessa segunda situação, quando um crente se vê casado com um incrédulo. E então veja o resto do verso 12 e o verso 13. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Olha que interessante, no casamento de dois crentes, ele disse assim: regra geral, não separe, se separar, não se case ou se reconcilie. O que se espera da outra parte? É crente, que se arrependa. Mas agora um crente e um não crente, olha, se o não crente consente em viver com você, não se separe. Ele evoca a mesma regra geral. O casamento é perene, ainda que você agora se encontre num casamento com um não crente. Se o não crente topar, continue casado. A razão para tal ordenança, meus irmãos, está lá no verso de número 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas preste bem atenção, Paulo não está falando que o marido incrédulo vai ser salvo porque a mulher se salvou, creu em Cristo, nem vice-versa. Paulo aqui, com a mulher incrédula é santificada, ou o marido incrédulo é santificado no convívio do cônjuge crente, é que o não crente sofrerá influências daquele que se converteu. A influência maior deveria ser do crente, que santificaria o outro e que poderia dar bom testemunho para que o outro viesse à fé. Essa é a grande ideia. É por isso que lá no versículo 16 a pergunta é: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Não se separe, não dá para saber o que vai acontecer. Se o não crente
quiser permanecer, não se separe. Ele é santificado no seu convívio. Se alguém se encontra aqui nessa situação, ou conhece alguém nessa situação, precisa crer no que Paulo está crendo aqui. O Evangelho é poderoso para salvar. E a parte crente precisa viver como cristão. Eu conheço um caso de uma pessoa, e a pessoa mesmo me disse isso, falou: pastor, eu era crente, eu pequei, eu casei com uma não crente. Até aí ela já confessou o seu pecado, e eu vivia o evangelho de forma básica. Mas um dia eu entendi o que é de fato a vida cristã, e a minha mulher notou diferença em mim, depois de alguns anos de casamento, e ela começou a ficar incomodada, e ela quis ir à igreja para saber o que aconteceu com o marido dela, que mudou de uma hora para outra. Sabe o que é isso? Isso é o poder do evangelho. Ela veio a se converter depois. Enquanto ele estava vivendo como um crente meia boca, nada ocorreu. Mas quando ele começou a dar testemunho verdadeiro, ela ficou impactada. Ele mudou. Então testemunhe na sua casa. Seja um embaixador de Jesus Cristo. Como sabes se ganharás ou não o seu cônjuge? É com essa possibilidade que Paulo está então lidando em princípio. Por isso ele diz que o cônjuge não crente é santificado no convívio do cônjuge crente, mas algo maravilhoso aqui precisa ser notado, principalmente pelos presbiterianos. Verso 14, eu quero ler de novo. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Viu a diferença? O cônjuge, ele é santificado, o filho é santo. É por isso que lá na confissão de fé, quando fala do batismo das crianças, e que fala que os pais, eles devem apresentar os seus filhos ao batismo, diz que mesmo se um só dos dois for crente, eles devem levar os filhos ao batismo. A palavra que Paulo usa aqui é: olha, antes o seu filho era um impuro. E essa palavra aqui que aparece no texto, impuro, aponta para alguém cerimonialmente impuro, alguém que não poderia estar no templo adorando ao Senhor, mas precisava passar pelos processos de purificação. Não é essa a condição do filho do crente. Com isso nós não dizemos que ele é um crentinho, já é crente, não, mas ele é santo. E é por isso que nós os educamos na fé, os levamos à igreja. Eles são santos. Mas o cônjuge, santificado pelo outro. Veja, Paulo evocou a regra geral. O casamento é perene. Para com esse negócio de querer abandonar o seu cônjuge, porque se ele consente em viver com você, não separe. Mas Paulo vai tratar de outra exceção, que também não foi tratada por Jesus. Jesus tratou da primeira exceção, adultério. O adultério dá licença para que a pessoa se divorcie. A segunda exceção, verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que Paulo está dizendo é: se o não crente consente viver com você, viva com ele. Como é que você sabe se você vai salvar o seu marido, ou se você vai salvar a sua esposa? Mas se ele quiser se apartar, deixe ir. E isso precisa ser muito bem entendido. Quando o não crente abandona a relação, o crente está livre para casar.
Deus não vos tem chamado à servidão. Mas como eu disse, vamos entender bem isso aqui, porque eu já vi pastores aconselhando, principalmente mulheres que têm maridos não crentes, que proíbem estas mulheres de exercerem a sua fé, de ir à igreja, dizendo o seguinte: você precisa se submeter ao seu marido. Se ele disser que não é para você ir na igreja, não vá. Não é isso que Paulo está falando, não. Isso é uma loucura. Lembra que em Atos dos Apóstolos, os apóstolos que estão proclamando o evangelho, e um deles lá na frente vai escrever, Pedro, que nós devemos honrar as autoridades e nos sujeitar às autoridades. Quando foi chamado e ordenado: você não vai falar de Cristo, a resposta dele foi qual? Então a autoridade falou, eu vou me submeter à autoridade? Nada. Importa obedecer a Deus que aos homens. Deus convoca os crentes a virem adorar o Senhor, e o marido não crente diz: você não vai. A quem o crente tem que obedecer, você acha? Não existe esse negócio de, não, seja submissa, seja crente em casa. Não, você é crente na comunidade do pacto, você é crente dentro da igreja. Por isso que eu não creio que é isso que Paulo está falando aqui, porque não é o incrédulo que dita as regras. Quando Paulo diz, se o incrédulo consentir, não é nos termos do incrédulo, é nos termos da minha nova vida. Olha, agora eu sou assim, agora eu amo Jesus, agora eu vou para a igreja. Você quer continuar casado comigo? Quero. Ok. Esse é um ponto. Olha, eu quero casar com você, mas você não vai de jeito nenhum para a igreja. Importa obedecer a Deus que aos homens. Como eu disse, a concordância do não crente é com a nova situação do cônjuge. E se ele proíbe a esposa ou o marido de obedecer a Deus, ela não pode desobedecer a Deus por amar o seu marido. E eu quero que você entenda algumas coisas. Vai lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 é um capítulo muito difícil, porque Jesus chama os seus apóstolos e dá a eles instruções. Eles deveriam pregar o evangelho. O problema é que pregar o evangelho, obedecer a Deus, levaria estes homens a experimentar circunstâncias muito difíceis, inclusive correndo o risco de morrer por conta disso. É por isso que Jesus, a partir do verso 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vá no verso 16: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede portanto prudentes como serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Sabe o que está acontecendo lá em Corinto? Perseguição. Olha, por causa da nossa angustiosa situação presente, é melhor que você nem se case. Eu falei que o problema lá era perseguição. Jesus disse que haveria perseguição. Note o verso 21. Essa perseguição seria tão terrível que um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vá no verso 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Na hora da perseguição, muitos teriam que deixar parentes por amor a Cristo. É isso que Jesus está colocando aqui. Vai em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 é o momento em que os fariseus experimentam Jesus. É lícito repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E ele então explica a situação. E nesse mesmo capítulo, quando o jovem rico se apresenta diante dele e tem toda aquela história em que Jesus confronta este moço, lá no verso de número 29, você tem assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E Jesus está falando aqui em quebra de laços familiares, por amor do nome dele. Vai em Lucas capítulo 21. Dê uma olhada no verso 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Pastor, isso tem a ver com perseguição, né? Nós estamos falando de casamento. Imagine no primeiro século, uma mulher que se converte, e o seu marido quer proibi-la de ir à igreja. Ela fala: mas eu amo meu Senhor, eu vou para a igreja. E ele então ameaça essa mulher com violência. O que ela tem que fazer? Deixar o seu marido. É isso mesmo? É lógico. Se Jesus está dando ordem para 12 homens, dizendo: olha, vocês precisam ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Por que você está falando para a mulher que tem um marido violento por causa da fé ficar na casa? Ou ela vai negar a fé? Não é o incrédulo que dá as regras, meus irmãos. Quando Paulo diz do incrédulo consentir, é aquele que não está fazendo pressão para o outro não deixar a fé. Um perseguidor, ele não deve ser obedecido. A mulher não tem que se submeter ao marido assim. E talvez alguém que é muito literal diga assim: não, pastor, o texto está dizendo isso não. O texto está dizendo que se o marido abandonar a esposa, esse homem ainda está em casa, ele não saiu de casa. Sim, fisicamente ele está presente, mas ele já abandonou sua obrigação marital e forçou a esposa a fugir. A esposa não está fugindo porque ela quer, ela está fugindo porque o marido dela disse que vai bater nela, vai matar ela se ela quiser ir na igreja, se ela quiser reunir com os seus irmãos. Ela está fazendo o que Jesus ordenou fazer diante da perseguição, porque quem ama o pai, a mãe e o marido mais do que a ele não é digno dele. Apesar de estar em casa, este marido já abandonou a sua esposa. Eu falei que eu ia citar Êxodo aqui. Vá lá em Êxodo, capítulo 21. E como eu disse, num tempo em que Deus ainda permitia que os homens tivessem mais de uma esposa, isso poderia trazer problemas para o casamento. E Deus então vai regular para que não haja injustiças. No Êxodo 21, veja o que diz aí no verso de número 10. Se ele der ao filho, se um homem der ao filho outra mulher, esse homem
arrumou uma esposa para o filho dele. E agora ele está dizendo, se ele arrumar outra mulher para o filho, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Está vendo o que está em pauta aqui? O cara tem uma esposa, ele precisa fazer o que com essa esposa? Servir, alimentar, cuidar e ter relacionamento íntimo com ela. Mas agora ele tem uma outra esposa, ele gosta mais dessa esposa, ele não pode deixar essa aqui desguarnecida, porque isso significa abandonar a sua esposa. Então um marido que não está cumprindo as suas obrigações de proteger, de prover, de cuidar, pelo contrário, ele se torna alguém violento, é alguém que quer proibir o outro de exercer a sua fé. Paulo não está dizendo fique e se submeta. E há muitas pessoas debaixo de julgo, colocado por pessoas que interpretam o texto de forma literal, sem considerar tudo aquilo que a Escritura está falando sobre o assunto. Então, diante de um cônjuge incrédulo, que não consente com a nova situação, e tenta reprimir o crente está livre. Deus não tem chamado a servidão. Eu gosto muito do Douglas Wilson nesse momento aqui, porque alguns falam assim, não, tudo bem, nesse caso, a pessoa pode divorciar, mas ela não pode casar de novo. Não é isso que Paulo falou lá em cima? Lá em cima Paulo está falando de dois crentes. O que você espera de um crente que peca é que ele se arrependa, mas aqui não são dois crentes, aqui é um esposo incrédulo, que ameaçou a esposa não pode casar. Então Douglas Wilson fala algo interessante, ele fala, isso é como se alguém roubasse o aparelho de som do seu carro, e você ficasse proibido de comprar outro aparelho de som. O pecado foi do ladrão, mas o punido foi você que vai ficar sem aparelho de som. O não crente se afastou, o não crente foi terrível, o crente fugiu, e agora? Agora fique solteiro aí. Não é isso que Paulo está dizendo. Se você pegar todo o ensino da Escritura, vai haver casos em que mesmo sofrendo num relacionamento, principalmente a esposa não vai querer deixar o marido, com medo de ficar desamparada, com medo do que vai acontecer com ela, e então ela vai muitas vezes desobedecer ao Senhor, ela vai deixar de congregar, ela vai esfriar na fé, por medo de ficar desamparada, e a igreja precisa ser o amparo, porque por mais que o marido esteja tratando a esposa desse jeito, ela tem um marido fiel, como parte da igreja, ela tem Cristo, e o corpo de Cristo precisa cuidar dessa mulher, precisa cuidar deste marido. Meus irmãos, em dias de casamentos descartáveis, as verdades expostas por Paulo sobre o pacto do casamento, elas precisam ser reafirmadas pelos crentes. O casamento, por regra, é perene, e principalmente a igreja precisa estar bem firmada nessa convicção. Deus odeia o divórcio, e ainda que tenha aberto exceção no caso de adultério e da deserção, ele o fez por causa da dureza do coração humano. Entretanto, Jesus é o esposo perfeito, que mesmo traído, comprou de volta a sua esposa. É isso que você vê lá no livro de Oséias. Paulo afirma que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar-se a si mesmo. É claro que para os cristãos que não conseguirem mais viver com aquele que quebrou o pacto do casamento, Deus concede que se casem novamente. Nem todos irão conseguir seguir o ideal, porque nós estamos num mundo quebrado, e exatamente por conta disso,
Deus permitiu a exceção. E é por isso que o segundo ponto precisa ser afirmado. Por mais que a regra geral seja o casamento é perene, o casamento, por exceção, pode ser desfeito. Deus autorizou isso. Além do adultério, o abandono torna legítimo o divórcio. E a igreja precisa ser firme nos casos em que há separação sem uma razão bíblica. A igreja precisa ser misericordiosa nos casos em que a Escritura permite o divórcio. Há muitas pessoas dentro das nossas igrejas sofrendo debaixo do jugo do legalismo. Pessoas que aprenderam de outros, que ignoraram vários outros princípios da palavra de Deus e que entendem que o abandono se restringe apenas a sair de casa. Viva com um marido violento. É fácil para quem está de fora de um relacionamento assim dizer: não, fique firme, testemunhe. Como é que você sabe se você não vai ganhar o seu marido? Jesus mandou fugir. Como é que nós vamos mandar ficar? A igreja precisa ter sabedoria, meus irmãos, para tratar de casos assim. Os presbíteros da igreja precisam ter sensibilidade e sabedoria bíblica, a fim de não acabar punindo aqueles que são inocentes, aqueles que sofreram ou com adultério ou com deserção. Cabe à igreja amparar estas pessoas. Contudo, a afirmação geral sempre vai permanecer: o casamento é perene. O que ajuntou Deus, não separe o homem. Atentemos a essa regra geral. Não nos esqueçamos daquilo que Jesus colocou como exceção. Porque se Jesus permitiu o divórcio em alguns momentos ou em algumas situações, a igreja não tem o direito de proibir aquilo que foi aprovado por Cristo. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria